Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico sobre a escatologia nos evangelhos. Eu sou o professor e pastor Oséias e hoje chegamos ao ponto culminante da jornada da igreja na terra, a segunda vinda de Jesus, sua glória, centralidade e nossa esperança viva. Ao longo das nossas últimas lições, vimos como Jesus revelou o futuro para moldar a vida presente da igreja. Se a destruição de Jerusalém demonstrou a veracidade das suas palavras, como vimos na lição passada, o ensino da segunda vinda de Jesus aponta para a consumação final de tudo aquilo que Deus iniciou através do Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja não está fundamentada em ciclos históricos, progresso humano ou estabilidade institucional, mas na promessa gloriosa de que o nosso Senhor voltará. Essa expectativa não é periférica na nossa doutrina, mas estruturante e a base da nossa fé. Ela redefine a maneira como o crente vive, como trabalha, como sofre, como espera. E é sobre isso que vamos falar hoje. Já no tópico 1, vamos falar sobre a vinda pessoal, visível e gloriosa de Jesus. Imagine uma nação inteira aguardando o retorno do seu verdadeiro rei após anos de exílio e sofrimento sob o governo de usurpadores. Não se espera um boato, uma bandeira abstrata ou uma força invisível nesses casos. O que se espera é a pessoa do rei em carne e osso, visível a todos, coroado de majestade, autoridade e poder. E é exatamente assim que a Escritura descreve o retorno do nosso Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 11, os anjos afirmam claramente aos discípulos que esse mesmo Jesus voltará assim como foi visto subir. A nossa esperança não é uma ideia filosófica, mas a vinda pessoal, visível e gloriosa daquele que venceu a morte. A Escritura apresenta a volta de Jesus como um evento profundamente pessoal. Não se trata de uma força ou de um movimento histórico, mas da vinda do próprio Senhor ao encontro do seu povo. Esta continuidade entre o Cristo histórico e o Cristo glorificado garante que a nossa esperança está enraizada em uma pessoa real. Além de pessoal, essa vinda será visível e universal, conforme Mateus 24:30 e Apocalipse 1, versículo 7 deixam muito claro. Ela também será acompanhada de sinais cósmicos que evidenciam a intervenção direta de Deus na história. E essa visibilidade está totalmente, inseparavelmente ligada à glória do nosso Senhor. Cristo não voltará em humilhação, mas em majestade, acompanhado por anjos e revestido de autoridade. Isso, Mateus 25:31, Apocalipse 19 também afirma. Sua glória revelará plenamente quem ele é: Rei, Juiz e Senhor de toda a criação, sustentador da igreja em meio à oposição. Em vez de se distrair buscando sinais invisíveis do avanço humano ou se desesperar com as crises políticas do mundo, se proponha, meu irmão, minha irmã, a viver hoje como se você estivesse diante do rei, assentado no trono, já governando visivelmente. A verdadeira vigilância da igreja não é especulação apocalíptica, mas é sim uma vida de integridade transparente diante de todos. No tópico 2, vamos estudar sobre a centralidade da parousia na história da redenção. A parousia é o arrebatamento. Pense em assistir uma sinfonia tocando, onde depois de múltiplos sons tensos e dissonantes, todos os instrumentos parecem se ajustar e caminhar para um acorde final que harmoniza toda aquela tensão acumulada pela música que estava sendo tocada. A segunda vinda de Jesus é esse acorde final da história. Desde a ascensão, a igreja vive na tensão entre o já da redenção consumada na cruz e o ainda não da sua plena manifestação em glória. A parousia é o momento em que essa tensão será resolvida de uma vez por todas, unindo a ressurreição dos mortos, o juízo final e a renovação total da criação em um único e glorioso ato de Deus. A segunda vinda não é um elemento secundário da fé cristã, mas, na verdade, ela é o eixo para o qual toda a história se dirige. O Novo Testamento conecta diretamente a parousia
com eventos centrais da escatologia: a ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses 4,16, o juízo final, Hebreus 9, versículos 27 e 28, e a renovação da criação, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13. Isso tudo demonstra que não estamos diante de eventos desconectados, mas de uma única intervenção de Deus que encerrará a história presente e vai inaugurar a eternidade de maneira definitiva. Além disso, a centralidade do arrebatamento tem implicações missiológicas profundas. O avanço do Evangelho, como temos proposto, está diretamente relacionada ao desfecho da história, conforme também podemos conferir em Mateus 24,14. A expectativa da segunda vinda não conduz à fuga do mundo, mas ao engajamento fiel e corajoso nele, para a salvação das almas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso, nós, cristãos, em vez de adotarmos uma postura de fuga ou de isolamento diante de um mundo corrompido, devemos, na verdade, nos engajar ainda mais e ainda mais profundamente nas áreas de trabalho, arte, família e sociedade, proclamando o reino de Deus com excelência em todos esses âmbitos da nossa vida. Entendendo que o mundo não vai ser destruído no sentido de não existir mais, mas sim no sentido de que será renovado. Então, pense em como você pode, hoje, investir seu esforço em ser fiel no seu trabalho ou no seu ministério, pois suas ações fazem parte da preparação para o grande desfecho da história. Por isso, no tópico 3, estudaremos a esperança viva da igreja e a transformação presente. Agora imagine um marinheiro em alto mar enfrentando uma tempestade terrível, onde as ondas ameaçam afundar o seu barco, e isso pode acontecer a qualquer instante. Ele não olha apenas para a violência das águas, mas também mantém os olhos fixos no farol distante que indica o porto seguro, para saber para onde se dirigir em meio àquele caos total. E é isso que a promessa de Jesus em João 14, versículo 3 faz por nós. Vos levarei para mim mesmo, disse o Senhor. A confiança da igreja não é apenas escapar de um castigo, mas sim do reencontro pessoal com o amado da nossa alma. Essa esperança consola o coração enlutado, vence o medo da morte e, paradoxalmente, nos leva a viver de forma extremamente dedicada, justa e piedosa no presente. A promessa, em João 14, versículo 3, revela o caráter profundamente pastoral da segunda vinda de Jesus. O reencontro pessoal com o Senhor, para nunca mais sermos separados dele. Essa dimensão relacional é o coração da escatologia bíblica, sustentando o crente no sofrimento e na perseguição, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18 nos ensinam. Ao mesmo tempo, essa esperança é intensamente transformadora, como Paulo ensina a Tito no capítulo 2, versículos 11 a 14. Aguardar a bendita esperança implica viver de forma sóbria, justa e piedosa no presente século. A expectativa do retorno de Jesus purifica, orienta e dá sentido à vida do crente, impedindo tanto o apego excessivo às coisas passageiras, quanto o desânimo diante das aflições. E com isso, nós somos animados a não usar a doutrina da volta de Jesus como um calendário para adivinhar datas ou como motivo para paralisar a vida, mas, na verdade, para estabelecer um padrão rigoroso de pureza, de amor prático no nosso dia a dia para com todos. A verdadeira fé bíblica nos torna mais humanos, mais generosos e mais dedicados ao próximo. Pergunte a si mesmo: a quem posso praticar um ato radical de perdão ou generosidade e viver já no presente a realidade do reino que há de vir? Então chegamos ao fim do nosso vídeo. A segunda vinda de Jesus é o clímax da esperança da igreja e a garantia absoluta de que todas as promessas de Deus se cumprirão. Será um evento pessoal, visível e glorioso, conforme já frisado aqui, no qual Jesus será revelado como Senhor Supremo sobre todo o universo. À luz dessa grande verdade, a igreja é chamada a viver em vigilância, também em santidade e fidelidade inabaláveis. Não aguardamos um futuro incerto, mas a certeza imutável do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo.
a mesma palavra que se cumpriu na história, como vimos no vídeo passado da queda de Jerusalém, se cumprirá com perfeição na consumação de todas as coisas. Que essa certeza molde cada dia da nossa vida e fortaleça a nossa fé, nos impulsionando na missão que o Senhor nos confiou. E que, unidos à igreja de todas as eras, possamos proclamar com o coração transbordando de alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.